aqui novamente para mais uma de nossas palestras. Aguardar mais alguns instantes as pessoas entrarem com tranquilidade, com serenidade, e no horário afirmado e acertado a gente começa a nossa palestra. Mais alguns instantes, aproximadamente 2 minutos para o início de nossa palestra. Mais alguns instantes, esperando as pessoas conectarem-se, para que a gente possa, então, iniciar a nossa palestra. Para que iniciar a palestra eu falo mais alto, talvez vocês achem que está mais baixo. Tá bom o volume para vocês aí? Jurema? Aproximadamente mais 1 minuto nós daremos início. Vamos lá então, no horário combinado, prometido, daremos início à nossa palestra desta noite. Hoje nós falaremos sobre o tema Espiritismo, Entendimento e Atitude. Eu me lembro bem que os grandes estudiosos da doutrina, baluartes do movimento espírita, sempre destacaram a condição da aceitação do Espiritismo. E nós vamos falar um pouco sobre isso também nesta noite. Antes de mais nada, eu convido a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus, agradecendo pela bendita oportunidade concedida a todos nós. Que através de momentos como este, o verdadeiro entendimento da doutrina espírita facilite-nos o processo da evolução e, acima de tudo, compreender que perante a lei da evolução estamos todos nós aqui encarnados por 2 motivos. Primeiro, a nossa própria evolução e, segundo, a contribuição ou a melhor contribuição possível com a evolução do próximo. Então, assim, nós vamos, nessa oportunidade, solícitos clamar a Deus nosso Pai que permita que os espíritos responsáveis pelo movimento espírita de Sorocaba e região estejam conosco, sempre nos intuindo, inspirando, apoiando e nas melhores decisões, nas melhores falas e na melhor acertativa com relação à nossa condição evolutiva. Que assim seja. Aqueles que adentraram agora, mais uma vez, meu muito boa noite. O tema novamente, Espiritismo, Entendimento e Atitude. Em relação à condição de espiritismo, por que será que foi possível a nós começarmos o entendimento, começarmos a conhecer o espiritismo nas proximidades do ano de 1857, mais precisamente no dia 18 de abril de 1857, com a primeira edição, então, do Livro dos Espíritos? Porque os fenômenos sempre ocorreram
as coisas sempre aconteceram, ainda como continuam acontecendo hoje, apenas que, pura e simplesmente, os fenômenos de efeitos físicos, eles já não se repetem mais como era no processo antigo da época da codificação, por simples motivos que nós podemos analisar de forma quase que científica. Primeiro, a nossa alimentação não é mais a mesma como era naquela época. A nossa condição mental e espiritual, por conseguinte, também não é mais a mesma. Hoje os nossos focos, os nossos interesses, eles se direcionam e se subdividem em várias atividades, em várias rotinas. Então fica difícil a nossa concentração, a nossa adequação espírito, perispírito e corpo físico para a formação do ectoplasma como era a época de Kardec. Pura e simplesmente porque ainda nós geramos o ectoplasma quando trabalhamos mediunicamente, quando trabalhamos na fluidoterapia, porém numa quantidade menor do que era naquela época, e além dessa quantidade menor, digamos assim, que o mundo das partículas desse ectoplasma hoje é diferenciado. Então, a área da intelectualidade, a área intelectual da doutrina, que vai fazer com que a gente estude, compreenda e vivencie, é que verdadeiramente importa, e no futuro nós veremos, nós não sabemos exatamente quando, mas nós veremos, conforme a evolução do espírito, nós, além da inteligência, a nossa intuição terá uma voz muito mais firme e ativa em nosso ser. Por isso, já vale a pena a gente começar a investir no treino da nossa intuição. Então, todas as vezes que a gente desconfia que foi intuído por alguma coisa, a gente precisa começar a prestar um pouco mais atenção. Quanto aos fenômenos dos diálogos com os desencarnados, que nós conhecemos hoje, ou a conversa com os mortos à época de Jesus, mais anteriormente ainda à época de Moisés, nós vemos que ainda até hoje muitos detratores da doutrina espírita, eles vêm contestar a nossa condição de conversa com os desencarnados, ou na fala deles, na conversa com os mortos. Pura e simplesmente porque quando nós, principalmente os advogados, os juristas, sabem que em direito, o que se aprende em direito é o seguinte: não se proíbe aquilo que é impossível. Então, é impossível proibir a comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os encarnados, e vice-versa. Se isso passa a ser proibido porque é uma lei da natureza, sendo lei da natureza, é uma lei de Deus, então, sendo lei de Deus, ela é absolutamente perfeita, não tem já o que se modificar. Então, é bastante interessante porque, mesmo dentre nós espíritas, nós precisamos definir muito exatamente o que é o espiritismo, e nós temos aí o livro, o que é o espiritismo, de vez em quando, mesmo que a gente tenha lido várias ou muitas vezes, é bom estar relendo, porque na releitura daquilo do que é o espiritismo, nós nos lembramos, nos apegamos a alguns detalhes que ficaram esquecidos nas leituras anteriores, e como formadores de opinião e como agentes multiplicadores, é bom termos qualidade naquilo que multiplicamos. Por isso, nós vemos que a evolução humana e o espiritismo, eles chegaram num momento extremamente adequado, correto para a humanidade. A intelectualidade na Europa, à época da codificação, estava preparada para receber tais informações. Ainda hoje, muitos dizem que é difícil compreender o espiritismo, mas é difícil compreender se nós fazemos a busca do conhecimento da evolução de forma solitária. Quando eu pesquiso, eu leio e faço estudos na solidão, é muito difícil compreender as coisas. Até porque o processo de pedagogia de Kardec é absolutamente perfeito, faz com que a terminologia colocada por Kardec é de absoluta importância. Então nós temos sim que buscar nas palavras trazidas na codificação o sentido da terminologia, para que nós então não incorramos em erro de interpretação individual. O Espiritismo não foi feito para que cada um interprete individualmente, mas que todos nós estudemos, busquemos o conhecimento e juntos possamos descobrir aquilo que é verdade. Porque nós vemos, por exemplo, no capítulo 6 do livro da Gênese, Uranografia do Universo, que Galileu, pela psicografia de Camille Flammarion, diz que só é verdade aquilo que vem de Deus. Nós vemos Kardec falando no Livro dos Espíritos que só é verdade aquilo que vem de Deus. E quantas coisas
nessa situação de desenvolvimento antropológico da humanidade, quantas coisas se modificaram de lá para cá. É interessante que nós, espíritas, muitas vezes criamos regras de conhecimento, adequação e uma tentativa errônea de tentar modificar aquilo que está na codificação. Porque a doutrina que está escrita na obra de Kardec, ela é absolutamente perfeita, porque é verdade. Isso é verdade o que vem de Deus. Nós não precisamos inventar, nós não precisamos reinventar e muito menos criar situações mal baratadas para a compreensão dos outros. Nós precisamos sim estudar em grupo, para que possamos aprender de uma forma muito mais eficaz para nós e para todos os outros que fazem esse estudo. Então eu costumo dizer que quando nós adentramos no Espiritismo e nós começamos a nos apaixonar pelo conhecimento e passamos a amar a estrutura pedagógica e do conhecimento trazida por Kardec, somos aqueles espíritas apaixonados pelo conhecimento, nós vamos buscando cada vez mais o entendimento do Espiritismo na sua essência, na sua pureza e na sua profundidade. Mas a partir de determinados momentos, onde nós temos decisões importantes a tomar, porque eu aprendo, eu faço a aquisição de um conhecimento e moralmente eu tenho dificuldade, porque intelectualmente eu consigo, mas moralmente eu tenho dificuldade de assimilar aquele conhecimento em mim para modificar a minha própria conduta, nós fazemos um processo onde nós voltamos às reminiscências da nossa anterioridade existencial, ou seja, nós vamos aos conhecimentos antepassados de nós mesmos e fugimos da realidade presente. Ou seja, nós começamos a mistificar a doutrina espírita, criar curvas onde não existe, invencionices de erros de adaptação e interpretação, porque existe uma incapacidade nossa, muitas vezes, uma dificuldade nossa de adotar a conduta moral proposta pelo Espiritismo, que realmente nós sabemos que é muito difícil. Então, por isso, muitas pessoas desistem de conhecer o Espiritismo, desistem não porque é difícil compreender o Espiritismo, mas desistem porque acabam descobrindo que nós somos os senhores da nossa alegria, da nossa tristeza, nós somos os senhores do nosso destino e nós gostaríamos que outros nos facilitassem a caminhada. E quando nós descobrimos que os outros vêm colaborar com a nossa caminhada, mas não facilitar a nossa caminhada, muitas vezes acabamos nos tornando desistentes. Assim como um enorme percentual daqueles que são ateus são espíritos que em outras vivências lutaram, e mesmo nesta atual existência deles, lutaram por conseguir informações, foram buscar cada vez mais conhecimento em várias e tantas quantas religiões, buscando a perfeição nas pessoas dessas religiões. E quando não encontradas, acabaram então se desagradando, se desgostando e tornaram-se ateus, porque, como o Espiritismo ensina, nós não procuramos a perfeição nos outros. Nós devemos buscar a perfeição em nós mesmos. E na ausência desse encontro da perfeição em nós mesmos, lutar para conquistarmos tudo isso. E para muitas individualidades, muitos espíritos encarnados, a dificuldade é muito grande. Nós sabemos, a dificuldade de combater a nós mesmos, as nossas vicissitudes, é muito grande. Mas como nós somos espíritos imortais, o ideal é que não tenhamos pressa, que aceleremos o processo, mas não tenhamos pressa, porque haveremos de chegar lá. Porque quando, no primeiro mandamento, na língua hebraica, na pureza da língua hebraica, se diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é um convite, vem amar. Por que você não ama? Não é uma pergunta. Simplesmente uma afirmação: amarás. Alguns conquistarão em milênios, outros em milhares de milênios, mas pouco nos importa, porque é conquista de cada individualidade. Mas chegaremos a esse termo, sem sombra de dúvidas, um dia veremos chegar. Então a evolução humana e o Espiritismo, caminhando juntos, aí nós vemos quantas ciências nós conseguimos fazer com que elas se conjuguem, que elas se somem ao conhecimento espírita para nos beneficiar. Tanto que Kardec, no item 55 do primeiro capítulo do livro A Gênese, onde ele vem caracteres da revelação espírita, no item 55 ele vem mostrar que quando a ciência desvendar algo, comprovar algo que seja discordante do Espiritismo, o Espiritismo aceita e muda a sua opinião.
Essa é uma dádiva que a codificação nos coloca e nós ficamos absolutamente felizes por isso. Mas, neste momento, eu quero citar a lembrança de vocês, porque hoje a internet é muito fácil da gente conquistar. As obras de Herculano Pires, por exemplo, Herculano Pires, na fala de Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec, tem as suas obras escritas, suas obras espíritas escritas, e Herculano Pires é aquele que mais precisamente compreendeu o Espiritismo. Ele tem no livro O Espírito e o Tempo a introdução antropológica do Espiritismo. Nessa introdução do livro, a introdução antropológica, ele vem falar da relação espaço-tempo, vem falar das leis de Deus, vem falar do mundo espiritual, vem falar do mundo corporal, e mais precisamente, como ontem ainda eu estava gravando, fazendo um programa na web, né, uma rádio web do Rio Grande do Norte, de Natal, eu, Alberto Magno, de Sorocaba, e Herculano Pires, filho de Herculano Pires, que carinhosamente é chamado de Herculaninho, está hoje com perto de 80 anos, nós falávamos ontem, e na visão de Herculaninho, então filho de Herculano Pires, ele diz que o livro, O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, ele vem mostrar o que é verdadeiramente a vida, ou como deve ser verdadeiramente a vida do espírito encarnado ou da alma. Então é interessante que nós temos livros que traduzem com precisão aquilo que Kardec queria nos mostrar. Então, quem tiver oportunidade pode ler o livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. E nós, como estamos falando do Espiritismo agora, nós devemos também prestar muita atenção na obra de Kardec, Herculano Pires também. Nós precisamos ler Dona Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira foi considerada a médium, uma das médiums mais fidedignas dos espíritos na psicografia, ou seja, daquilo que os espíritos querem passar, ela passava como um percentual de precisão muito maior do que muitos outros médios. Interessante saber disso. Então nós temos aí ícones de livros que nós podemos pesquisar e temos obrigação para que então esse espiritismo que nós estamos falando esteja verdadeiramente incutido em nossas mentes. O advento do espiritismo e a evolução intelectual, então, caminhavam juntas, e quando na intelectualidade humana era possível o conhecimento, o entendimento daquilo que o Espírito da Verdade deveria trazer, isso aconteceu. Eu vou repetir que então, a partir do dia 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, aí é um novo marco para a humanidade, na minha opinião. Eu acho que nós que hoje conhecemos o Espiritismo, nós devemos entender como um marco para a humanidade, porque quando mostra que o mundo espiritual ele é anterior a este mundo físico e vai continuar existindo depois também deste mundo físico, nós vemos a importância desse conhecimento que Kardec nos trouxe. Ele ensina, por exemplo, a lei igualitária. Nós vemos que na Revista Espírita de janeiro de 1866, lá falava-se sobre a pergunta que estava lá para Kardec discutir, se a mulher tinha alma. Olha o nível de preconceito que a humanidade chegava em períodos anteriores à codificação do Espiritismo, perguntando aos espíritos se a mulher possuía alma. E Kardec, na Revista Espírita, ele se refere exatamente com essa palavra, dizendo que é preconceito e que as diferenças, então, elas só surgem na mente e na opinião humana. Eu coloquei isso como um ponto referencial, porque também na Revista Espírita de novembro de 1864, Kardec fez uma alocução aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia. E lá ele colocava que ele chamava os outros espíritas de irmãos e dizia que aqueles que distorcem o conhecimento espírita, ou seja, trazem uma distorção, adequando a doutrina às suas opiniões, né, ao seu ponto de vista, ele chamava de como se fossem meninos travessos, porque ele sabia que ele haveria de ter muita paciência com esses meninos travessos, então, porque a partir do momento que esses meninos travessos assumissem o erro e trouxessem aquilo que fosse certo
na sua impetuosidade, haveriam de ser os maiores defensores da doutrina espírita. Então, quem sabe, entre nós, trabalhadores hoje do movimento espírita, nós não fomos os meninos travessos do início da codificação e hoje temos que corrigir as nossas travessuras de erros de interpretação para facilitar o entendimento da humanidade. E muito interessante que Kardec falava nessa conversa com os espíritas de Bruxelas e Antuérpia, ele falava que o espiritismo é uma ciência positiva. E aí a gente lança um desafio. Qual é a informação, qual é o conhecimento que foge ao positivo, ou seja, um conhecimento negativo na obra do espiritismo? Não tem. Nós somos agraciados pelo espiritismo ser uma ciência positiva, então lá, se nós temos entrechoques e sofremos com o conhecimento que lá está, é porque nós não estamos ainda num bom nível de entendimento. O nosso entendimento acerca da doutrina ainda reveste-se das nossas culpas, ainda reveste-se dos nossos erros, das nossas desculpas e principalmente dos nossos interesses. Quando nós temos interesses e esses interesses eles são barrados por aquilo que seja consideração moral, nós tentamos dar uma desviadinha. E quando a gente tenta dar essa desviadinha, nós queremos mudar aquilo que é verdade. E a verdade de Deus não se modifica. Então, por isso, nós acabamos, muitas vezes, sofrendo um pouco mais. Porque a relação da positividade do Espiritismo e da relação positiva das leis de Deus, das leis da natureza sobre nós, muitos acham e julgam que Deus é um Pai severo. Muito pelo contrário. Ele mostra as nossas possibilidades, ele mostra que todos têm essas possibilidades e traz e envia espíritos missionários de todas as configurações religiosas, de todos os níveis intelectuais, para ir demonstrando o caminho a cada um de nós, para que a gente saia da zona de estacionamento ou uma famigerada zona de conforto intelectual e possa buscar cada vez mais o nosso envolvimento, o nosso entendimento. E que esse entendimento ele vá se, digamos assim, configurando de uma forma de aquisição de um maior número ou nível de conhecimento, esse entendimento vai se transformando naquilo que eu falava logo no início, que se chama então aceitação. Se eu tenho aceitação espírita, alguns verbetes, algumas frases, alguns queixumes, algumas das minhas chorumelas não cabem mais, nem nesse tempo, nem nesse espaço, muito menos na verdade de Deus. Então, se eu sou espírita, aceito, já tenho aceitação, porque eu estou buscando cada vez melhor entendimento. Eu não posso dizer, por exemplo, que entregar algumas coisas e falar assim, que seja feita a vontade de Deus. Porque a minha vontade é extremamente importante, como está na questão 909 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se a nossa relação para com o mal, tudo que nós construímos, se nós podemos melhorarmos independentemente dos outros espíritos. E o Espírito da Verdade é muito preciso, ele não é sucinto, ele chega a ser quase austero, afirmando que sim, nós podemos, sim, só depende de nossa vontade. E daí ele faz uma exclamação no final do entendimento, ele diz assim, como são poucos os que têm vontade. Então essa aceitação do Espiritismo, ela é algo que vai de encontro com a vontade. Se eu aceito, eu me renovo na vontade, no esforço e vou buscar aquilo que é de meu interesse para o processo de renovação. Se eu não conheço as leis naturais, que eu vá buscar entendimento, que eu vá buscar o conhecimento. Então eu vou me encontrar com as leis de Deus e ver o que os espíritos desencarnados trazem na codificação para me incentivar, me orientar, me levar de uma forma que eu me satisfaça no conhecimento, e essa aceitação, então, ela passa a se tornar convicção. Então, eu me lembro bem que quando nós falamos algumas vezes em público, em conversas, algumas vezes, eu estou na doutrina já há algum tempo, mas às vezes religiosos de outra religião, de outra filosofia, às vezes me convidam. Fala, Wagner, você não quer participar conosco ali de tal atividade, você não quer conhecer tal coisa? Conhecer eu até posso, porque é obrigação nossa sermos pesquisadores.
Mas quando as pessoas querem fazer aquilo que muitos dizem, vamos converter o fulano, a fulana, quando eu percebo esse sentido, eu sou firme no argumento de espírita, daquele que compreende o espiritismo, o entendimento e na atitude, e digo com toda educação e com todo respeito, agradeço o seu convite, mas eu sou espírita convicto. E eu vejo muitos espíritas, muitas vezes, dizendo, eu estou tentando ser espírita. Desculpe-me, não dá para tentar ser espírita. Ou eu sou, ou eu não sou. Se eu sou um bom espírita, um espírita mais ou menos, ou seja, o que for, é uma outra história. Mas eu sou espírita, porque senão não há convicção. Se eu estou tentando ser espírita, porque eu sou outra coisa. Eu vou arrumar outro título para mim e vou tentar ser espírita. Mas a partir do momento que eu caminho nas trilhas do espiritismo, eu sou um espírita convicto e reconheço todas as minhas deficiências. E sei que pelos meus erros sou eu quem vai responder e mais ninguém. Isso é uma postura onde eu começo a transformar o conhecimento do espiritismo, o entendimento, em aceitação e convicção. Eu passo então a assumir a postura de ter a atitude espírita. Então, a atitude espírita, eu lembro bem daquele livro A Face Cinza da Fé, que veio no Clube do Livro Espírita há alguns anos aí, é de um professor lá do Rio Grande do Sul. Nesse momento eu não me lembro o nome do autor, mas ele diz no livro que quando sai um gol numa partida de futebol, o jogador sai fazendo prece, olhando para o céu, agradecendo a Deus pelo gol que fez, né? Então ele pergunta, é a fé do jogador, é a fé do esportista. Mas, porém, e a fé do goleiro que tomou o gol? O goleiro vai agradecer a quem? Então, essa questão da fé se transformando em atitude, aí nós vamos ter que reconhecer a importância de Kardec na humanidade. Quando ele diz, a verdadeira fé é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, Deus confia na nossa razão. Deus confia naquilo que nós vamos fazer para o nosso futuro. E nós muitas vezes não confiamos. Quantas vezes nós dizemos que não somos capazes de modificações, não somos capazes de entendimento? Quantas vezes nós fomos convidados para trabalhar em função da caridade, através do entendimento que temos ou não, pouco importa. Quantas vezes fomos convidados e dissemos, eu não tenho capacidade. A primeira desculpa é não ter tempo. A segunda, não ter capacidade. A terceira, não ter moral. E se os convites continuarem vindo, nós vamos nos rebaixando cada vez mais para não assumir aquilo que se chama responsabilidade, pura e simplesmente porque nós temos dificuldade da atitude. Nós sabemos, no nosso inconsciente, que a nossa atitude está falha com relação ao Espiritismo. E eu não quero dizer que a minha é 100% não, viu? Porque todos nós falhamos na atitude espírita. Não, mas eu sempre mostro aos outros, eu sempre exteriorizo a minha atitude como assertiva, como muito bem feita, estruturada na doutrina espírita. Tá, mas eu costumo dizer assim, eu não moro no coração de ninguém e ninguém mora no meu coração. Se nós morássemos no coração uns dos outros, ou nos corações uns dos outros, aí nós entenderíamos se existe verdade nisso ou não. Então, por isso, todas as vezes que nós somos convidados a estudar, a trabalhar, vamos tentar arrumar um tempo e fazer, para que o entendimento da bendita doutrina, do bendito Espiritismo, esteja em nós, nos capacitando para a atitude. Porque, como nós falamos, em processo de educação, vale muito mais um exemplo do que um ensinamento. Por isso, nós espíritas, que possamos então dar o exemplo, porque nós falamos que às vezes vamos deixar nas mãos de Deus, às vezes nós mistificamos a mediunidade, às vezes nós mistificamos alguns outros conhecimentos da doutrina por interesses para buscar um falso perdão a nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas culpas, das nossas vicissitudes e das nossas impossibilidades, que muitas vezes não são impossibilidades, são possibilidades. Quantas vezes muitos de nós nos julgamos incapazes de realizações e a coisa foi mudando de figura quando a gente se une em grupo. É essa a importância, então, de estudar e trabalhar em grupo. Eu comentei outro dia, num programa da rádio aqui, eu me lembro bem quando Osmar Marte me convidou
para fazer parte do estudo do grupo que faz o programa Revelação, na Rádio Boa Nova, que é estudo do livro A Gênese. Então ele marcou reuniões, foram marcadas reuniões com as pessoas antes de iniciarem-se as gravações. E um dia eu saindo do ambiente da reunião, eu questionei a mim mesmo em pensamento, sozinho, indo embora, andando pela rua. Naquela época a rádio era lá na rua Santa Clara ainda. Eu andando na calçada, desviando das pessoas, eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nível de conhecimento para estar participando com essas pessoas. E daí veio assim uma voz interior bem calma, como se fosse assim, quase que um tapa no ouvido, dizendo assim, se não estás preparado é porque não quis, mas se aceitar o desafio, haverá de preparar-se. Eu disse, muito obrigado, manterei silêncio até mental perto de vós nesse instante. Tomei um puxão de orelha, assim, pensamento mesmo, né? Então, como eu sei que esse que me chamou a atenção é um grande amigo que eu tenho, todos nós temos esse grande amigo. Vê lá se o grande amigo não passa a mão na cabeça pelos erros, mas vai incentivar nos acertos. Por isso, o comprometimento e a decisão que nós temos com nós mesmos é muito mais importante do que aquilo que temos com os outros. Aí está a completude do ser para assumir a atitude espírita, que não é fácil. Todo mundo fala, poxa, mas não é fácil ser espírita. Mas não é fácil seguir a lei de Deus. E não é fácil entender o espiritismo. Cada um vai arrumando dificuldade para o entendimento. Realmente não é fácil, graças às nossas dificuldades. Então vamos dizer assim, que as doenças do corpo, elas são ocasionadas pelas deficiências da matéria. Mas a matéria que eu, espírito, animo nesta atual encarnação, só é deficiente pela ação deste espírito sobre essa matéria. Se fosse um espírito muito mais evoluído, menor o número de deficiências da matéria que eu animo. Olha que interessante. E as deficiências espirituais que eu encontro, as aflições espirituais que eu encontro pela minha vida à frente aí, é pura e simplesmente pelas deficiências morais. Então, aflições espirituais, deficiências morais. Aflições físicas, né, do corpo, aflições para o corpo, deficiências da matéria. Mas as duas animadas pelo espírito encarnado, que logicamente está associado à matéria. Daí nós vamos vendo que nós deveríamos, então, nesse processo, fazer avaliações de nós mesmos. O ser humano, eu costumo sempre brincar, as pessoas que me conhecem, que naquela frase de Jesus, orai e vigiai, nós nos especializamos de uma forma inadequada ou errônea. Porque no orai, nós conversamos com Deus pedindo. E no vigiai, a gente vigia a vida dos outros. Foi um erro de interpretação nosso. Então, no orai e vigiai, eu vou conversar com Deus da melhor maneira que eu possa. E no vigiai, eu vou vigiar o meu próprio pensamento. Para que então essa atitude espírita seja melhor. Então vamos fazer avaliações. Vamos fazer uma avaliação de hoje, desta data que nós estamos conversando agora, há 2 anos atrás. Como era o meu comportamento, como era o meu entendimento e minha atitude com relação ao espiritismo, à humanidade e a mim mesmo. Há 4 anos atrás. Até que a gente chegue num tempo da nossa passagem pela Terra, aonde a gente faz uma parede, e nessa parede a gente escreve assim, antes do Espiritismo, após o Espiritismo. E nessas avaliações, nós vamos ver que o nosso nível de colaboração está num nível bastante interessante. Nós recebemos muito mais colaboração do que colaboramos. Então, existem alguns conhecimentos na doutrina espírita que, quando é caridade material, às vezes as pessoas falam assim, você gostaria de estar na situação daquele que está pedindo ou daquele que está beneficiando? É um grande ensinamento, mas que nós hoje já não precisamos mais nos interrogar a respeito disso. Você gostaria de estar solicitando desesperado uma oportunidade reencarnatória ou gostaria de estar encarnado? É interessante, eu fiz uma colocação, eu estava fazendo um programa aí para a rádio lá de Rio Grande do Norte, de Natal, e eu fiz uma colocação para os nossos companheiros. O espírito desencarnado ri, olha, e Kardec fala no livro dos Espíritos, que depois do desencarne, nós espíritas, né, ou espíritos, lembramos de nossas vidas passadas.
E em muitas dessas lembranças, diz ele, o espírito ri-se de si mesmo, ou seja, rimos de nós mesmos, como nós nos lembramos das nossas atitudes da infância, da mocidade, da juventude, e rimos hoje, nós faremos isso depois de desencarnados. Então, sim, o desencarnado ri. Então, por isso, nós podemos interagir com o mundo físico e com o mundo espiritual, muito mais felizes, com um sorriso no rosto, com gratidão, para que esse nível de colaboração seja um fenômeno tradicional e caracterizado pela interdependência universal. Existe uma interdependência entre tudo que existe na criação de Deus e que possamos nós, nessas nossas avaliações, no nível de colaboração, ter uma condição de relação entre tempo e trabalho. Por isso eu coloquei lá o livro do Herculano Pires, que é O Espírito e o Tempo, pra gente, se a gente fosse contar a nossa história, o tempo que estive na Terra, só nessa existência, nós iríamos escrever com vergonha, com dificuldade de lembranças, ou com desejo de ter mais e mais oportunidades reencarnatórias. Alguns talvez falam, poxa, eu sofri tanto aqui que não quero mais. Eu tenho uma tia já desencarnada que ela fazia uma brincadeira, porque, logicamente, espírita, né, professante, digamos assim, trabalhadora, médium trabalhadora, ela dizia que ela sofreu tanto nessa existência, que desencarnada, quando ela ia chegar na espiritualidade, se falasse, o que você quer fazer? Não, se tiver vassoura, dá uma vassoura mesmo que eu vou varrendo aqui. Das pessoas iam dizer, fulana, está na hora de você reencarnar. Daí ela dizia assim, não, estou varrendo aqui, não terminei de varrer. Daí eu voltava e falava, você precisa reencarnar. Não, estou varrendo aqui. Porque ela sofreu muito. Mas daí eu brincava com ela, tia, na primeira oportunidade que alguém gritar o seu nome, que a senhora tiver com a vassoura na mão, a senhora fala, sou eu, vou reencarnar a hora que vocês quiserem. Ou seja, a hora que eu verdadeiramente necessitar. Então, o nosso tempo e trabalho, que nós não nos arrependamos pelo tempo perdido. E muito menos porque perdemos tempo recusando o trabalho. Que possamos trabalhar, utilizar o tempo, porque eu lembro bem que esse mesmo amigo que me fez essa correção em relação ao trabalho do estudo do livro A Gênese, ele tem uma frase, uma fala que é bastante interessante. Ele diz mais ou menos assim, trabalhar, amar, trabalhar, amar. Quando a gente descobrir verdadeiramente a sequência perfeita do tempo e do espaço, do tempo e do trabalho, para a nossa verdadeira compreensão do amar e trabalhar, nós estaremos, logicamente, compenetrados na caridade, sabendo que somente fazendo a caridade ao próximo será a motivação da nossa maior felicidade, neste plano ou em qualquer outro que estivermos. Porque quem está num nível muito acima desse, e feliz, é porque já executou muito, e muito mesmo, a caridade e o trabalho. E nós haveremos de trabalhar neste mundo e em todo e qualquer mundo onde nós, espíritos, nos encontrarmos. Então vale a pena reconsiderar e vale a pena agradecer. Obrigado, Senhor, Deus e Pai, pela atitude espírita que tenho, se boa, se média, se ruim, ainda eu estou lutando, Senhor. Mas agradeço pela bendita graça de ter colocado o conhecimento espírita em minhas mãos. Trazer em minha consciência as lembranças de vida, de sucessos ou insucessos primeiros, aonde eu reconsidero a minha existência, onde eu reconsidero a minha caminhada, aonde exercito o amor de formas distorcidas, talvez ainda, pela minha falta de compreensão. Mas que nos momentos onde nos encontramos, trabalhando juntos, estudando juntos, aonde o ambiente se faz, um ambiente fluídico, onde eu sinta bem-estar, prazer, alegria e verdadeiro desejo de crescimento, é porque sei que estou no caminho certo. E o Espiritismo mostra que estou no caminho certo, graças ao entendimento que me traz e me faz torcer por mim mesmo nas atitudes para que seja vitorioso. Mas que basta qualquer vitória íntima ou individual, se não olhar no meu entorno e não descobrir que estou acompanhado de muitos e tantos quantos outros espíritos juntamente. Por isso, nós pedimos, Pai, dai-nos condição de usar o tempo, dai-nos condição de trabalho, de compreensão, para que a nossa verdadeira atitude seja olharmos nos olhos uns dos outros e agradecer por reconhecermos hoje e todo sempre como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado pela atenção
Um grande abraço, uma noite de paz, tranquilidade, sossego, e que saibamos que o Espiritismo é uma dádiva para nós que ainda estamos na caminhada, graças à bondade e acréscimo de misericórdia de Deus nosso Pai. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.